Sejam muito bem-vindos, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Abrindo nossas câmeras e microfones mais uma vez para falar sobre cultura, para falar de arte, falar de literatura, trazendo mais um novo amigo aqui, mais um escritor, que é sempre bom a gente conhecer as formas da escrita. Ler forma pessoas. E a gente tem falado muito aqui, a gente tem tido a felicidade de ter vários autores novos, autores experientes, de diversas formas de escrita, para mostrar para vocês que não importa, escreva, leia, faça a sua parte, porque é isso que faz a vida ficar melhor. Haroldo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no Café Cultural, e eu quero saber, quem é, afinal de contas, deixa eu pegar direitinho aqui uma coisa, quem é Haroldo Veiga, por Haroldo Veiga? Olá, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. Olá, ouvintes da Mega Brasil. Olha, Haroldo Veiga é uma pessoa super comum, não tem nada de especial. Eu gosto de literatura desde muito cedo, sou um leitor veterano de criança. Na adolescência, então, li muito. Sempre tive vontade de escrever, mas, assim, as condições da vida nunca me permitiram. E somente agora, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro. E, assim, foi feito de uma forma praticamente independente, mas foi muito sucesso, foi muito bem aceito, teve uma aceitação. Que bom, amigo. No sudeste do país. Tá. Haroldo, essa tua vontade de escrever vem de leitura? Você sempre leu muito durante a tua vida, adolescência? Você teve esse hábito da leitura e isso te estimulou a escrever? Sim, na verdade, quem lê muito, chega a um certo momento que tem necessidade de escrever sua própria história, né? Porque aconteceu comigo. Sim. Em determinado momento, só aquilo já não me satisfazia, né? Porque a leitura e a escrita é uma espécie de vício. A gente começa e não consegue mais parar. Então, eu lia, aquilo já não me satisfazia mais. Então, senti a necessidade de escrever minhas próprias histórias. Daí comecei. Que legal, que legal. Escuta, você nasceu, e eu quero aproveitar isso, você nasceu em Aracaju, na capital do Sergipe, um estado maravilhoso. Eu fui uma vez só a trabalho, fiquei pouquíssimo tempo, é um lugar que eu quero voltar para conhecer. Ter nascido no Nordeste fez você olhar a vida de uma forma diferente? Porque a visão que a gente tem, aqui, principalmente aqui no Sudeste, é totalmente distorcida. Aracaju é uma cidade maravilhosa, Sergipe é um estado muito bom, tem as dificuldades, como todo o local tem. Assim, olhar o entorno para você te estimulou também a escrita? Sim, eu acredito que o homem ele é fruto do meio que vive, né? Eu nasci em Aracaju é uma cidade muito bonita, uma cidade praticamente um estilo de vida morar em Aracaju. Mas, assim, está longe dos centros, né? Está longe do eixo Rio-São Paulo, está longe das grandes produtoras, das grandes editoras, das grandes feiras literárias. Então, tudo isso, assim, fica sendo melhor do que o que já é. Porque todas essas dificuldades podem a gente crescer, né? São elas que impulsionam a gente. Então, ser nordestino faz toda a diferença, sim. Tem uma força diferente. É um lugar. Que eu falei, é um lugar que eu quero voltar. Essa vez que eu fui, cheguei, trabalhei, dormi. No dia seguinte já trabalhei de novo, tive que voltar. Mas é um lugar que eu quero voltar. É um lugar que eu quero voltar porque eu acho que tem uma energia muito boa. Mas vamos falar da tua obra. Vamos falar do Antagônicos. O que é o Antagônicos? Como é que rola a história do Antagônicos? Como que veio para você essa história? Então, Antagônicos é minha segunda produção literária, né? Lancei agora recentemente. É um livro, na verdade, é um romance, e é importante falar isso quando a gente pergunta, Haroldo, é um livro de poesia, é um livro de conto? Não, é um romance, é uma história só, com início, meio e fim. É um livro que tem 261 páginas. Bom. Enquadra-se no gênero de romance de drama. É importante também frisar isso. É uma história basicamente episódica, né? Embora assim, tenha um lance mais intimista no seu enredo de personagens, mas basicamente é isso. Legal. Ele tem pelo que eu li do material, tem uma questão de crítica social muito forte.
no Antagônicos, essa questão da disputa, das tramas. Por que colocar essa questão social? Eu acho importantíssimo, eu acho muito legal quando colocar essas disputas sociais, mas não é fácil escrever isso, né? Não. Eu acho que o escritor, o artista de uma forma geral, mais especificamente o escritor, ele tem esse papel, né? A literatura tem diversos papéis, entreter, educar, divertir, passar tempo, mas enfim, eu acho que o papel fundamental da arte, seja ela qual for, é emocionar. E quando você trata esses temas através da emoção, você toca mais fundo no coração da pessoa. Então, a minha literatura especificamente, ela tem essa função de causar estranheza, de causar indignação, uma reflexão no leitor. Então, foi isso basicamente que foi refletido nas páginas de Antagônicos. Legal. E é muito legal isso, né? Porque tem gente que escreve assim e mostra a história, assim, é uma história para ler, e não tem nenhuma crítica nisso. Muito legal quem escreve de forma assim completa. Escrever para causar emoção, escrever para causar reflexão. É uma coisa diferente, é uma coisa muito legal. Você tem tido retorno do Antagônicos? Olha, Antagônicos foi lançado muito recentemente, né? Então, assim, são tá. poucos retornos, mas assim, os poucos que eu tenho são muito satisfatórios, as pessoas estão gostando muito. É uma história assim bem suave. Esses temas são colocados de uma forma muito suave, não através da opinião a minha opinião como escritor, mas através da opinião dos próprios personagens da história. Então, são colocados através de diálogos, através de cenas. E eu acho tudo isso muito importante porque, como você falou, né, suscita no leitor aquela reflexão, aquela necessidade de você acabar um livro e saber que aquilo tocou o seu coração, mudou a sua forma de pensar de alguma forma. Porque é muito chato você acabar um livro e, poxa, não significou nada para mim. Acabou, né? Você coloca na prateleira de novo e deixa lá. Exatamente. Então, acho que assim, você acabar um livro com essa reflexão, com uma mudança no seu pensamento, na sua forma de ver o mundo, eu acho que essa é uma das funções da literatura. Legal. Eu fico imaginando, Haroldo, que é um livro bom, 270 e poucas páginas, que você falou, mas é um livro que ele não deve ser lido de forma rápida. Ou seja, ele vai ser lido e acho que o leitor tem que parar de vez em quando, né? Conforme ele vai andando, conforme ele vai entrando na trama, é um livro para, de vez em quando, ser fechado, parar, e refletir e voltar a ler. Ou seja, é um livro que causa relação com o leitor. Isso é muito importante. Sim, na verdade, assim, o livro foi todo pensado de uma forma para conquistar o leitor, para seduzir o leitor. Então, é uma sucessão de episódios articulados. A linguagem, fazer uma linguagem mais fluida, mais natural possível, isso também ajuda a uma leitura mais rápida. Mas a reflexão, acho que acontece quando você fecha o livro, né? Você está lendo, por exemplo, deitado na sua cama, na cabeceira, quando você coloca o livro na cabeceira fechado e você deita a cabeça no travesseiro, aquelas reflexões começam a surgir na sua mente, né? Então, o tema Antagônicos, ele conta a história de duas pessoas com realidades de vidas bem distintas que se entrelaçam. Na verdade, a partir desse momento, outros personagens surgem na história, vão sendo apresentados assim, a conta-gotas, e é muito interessante porque o leitor, ele conhece um determinado posicionamento do personagem e não sabe o motivo. E ao longo da história, ao longo da trama, ele vai conhecendo o personagem e as motivações, a vida do personagem durante a sua infância, durante a sua adolescência, e o que levou àquela determinada posição. Então, na verdade, assim, são vidas que se entrelaçam, né? Primeiramente, através desse trio, o livro está em um gancho simples, que é uma disputa amorosa entre dois rapazes pelo amor de uma mulher, um gancho simples. Mas, a partir desse gancho simples, uma série de personagens, de enredo, de trama, vão sendo apresentados ao leitor ao longo dessas 261 páginas. Então, assim, é uma leitura muito interessante, é bem diluída, tem uma leitura bem fluida. Eu acho que está bem legal. O pouco retorno que eu já tive até agora está sendo bem satisfatório. E é muito gostoso isso, Haroldo, quando o próprio autor gosta da obra. Porque tem autores, eu já entrevistei vários aqui no Café Cultural, felizmente, que a gente sente, legal, escreveu o livro, tal, como que foi? Não, o livro tá bom, o livro tá interessante, tal, não sei o que lá, mas já tô partindo para outro. Legal partir para outro. Mas eu acho importante essa tua frase, eu gostei do livro.
Porque quando você consegue fechar, finalmente, e não é fácil fechar uma história, né? Você sempre quer colocar alguma coisinha a mais, sempre quer. Ah, não, deixa eu colocar mais um personagem aqui. Quando você consegue fechar a história, e você olha e fala assim: poxa vida, tá muito bom. E esse sentimento é o que faz o sucesso. É verdade, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu acho que eu jamais lançaria um livro sem esse sentimento, né? Então, assim, eu amadureço bastante a história, eu não tenho muita pressa de publicar, porque justamente eu prefiro enfatizar a qualidade do que a pressa, a quantidade, né? Alguns Legal. autores têm esse lema de, um livro todo ano. Eu penso que não, acho que em um ano só não dá para você fazer uma obra boa, com excelência. Então, é necessário um ano para escrever, mais um ano para você trabalhar aquela história, naquele polimento, tornar ela mais homogênea. E isso eu aprendi muito com a minha primeira obra, né? Porque, assim, eu percebi que algumas pessoas elogiavam, por exemplo, a linguagem. E isso não é legal, porque quando uma coisa se sobressai, um elemento se sobressai perante o outro, significa uma certa dissonância. Eu acho que a literatura tem que ser mais homogeneizada, tem que ter um polimento maior. E isso eu não acredito que seja possível fazer em apenas um ano, né? Como eu disse, é um ano para você construir o fio de pensamento da história e mais um ano para você aperfeiçoar a linguagem, aperfeiçoar as técnicas de linguagem. Esse livro, por exemplo, tem as técnicas de paralelismo, digressão, antecipações, metáforas. Então, o livro, assim, tem uma base muito técnica, né? Diferentemente do primeiro, que tem uma base mais intuitiva. É claro que literatura também exige muito da intuição, mas, assim, nesse livro eu tentei conciliar a intuição com a técnica. Então, assim, está sendo um livro mais bem escrito do que o primeiro. Ah, que legal, cara, que coisa boa. Coisa boa ouvir isso. Porque as pessoas que escutam o Café Cultural, muitas delas nos dão retorno, falam assim, poxa, eu queria tanto escrever um livro, mas eu não consigo. Eu começo, mas aí eu me perco na trama. Eu fico imaginando, Haroldo, o quão rica foram as tuas anotações ao largo do livro. Porque a gente faz anotações, né? A gente vai anotando o personagem, características, para não fazer aquela coisa que, infelizmente, eu já peguei muitos livros, que um personagem começa com uma determinada roupa, termina com outra, quer dizer, o personagem se perde, e você vê que o autor, sem críticas, por favor, eu sei que tem muita gente que está começando, mas o autor não coordenou a história, não coordenou o personagem. Eu fico imaginando, Haroldo, as tuas anotações. Você falou que você é bem perfeccionista, e é muito legal ser perfeccionista. As anotações ao lado da tua obra devem ser ricas demais, né? Sim, é verdade. Essa obra especificamente, ela teve que fazer todo um cronograma cronológico, né? Porque são focos diferentes. No primeiro livro foi todo escrito em primeira pessoa, então é mais fácil quando é em primeira pessoa, porque você segue simplesmente a visão do protagonista, né? Do personagem principal. Quando você cria um livro em terceira pessoa, com núcleos diferentes, com tempos diferentes, se torna mais difícil, né? Então, é necessário ter essas anotações, né? A gente vem de uma cultura em que a literatura era vista como um dom, né? O escritor é aquele cara que tem aquele dom sobrenatural e colocava aquilo no papel. E, na verdade, isso não existe. Literatura é muito trabalho. Eu costumo dizer que o dom é a primeira palavra. Todo o resto ó, é muito suor, muito trabalho. E, assim, o trabalho de escritório, de anotação, ele é fundamental. É uma técnica, assim, que um escritor, para ele ser bem-sucedido, para ele atingir um grau de excelência, ele não vai se basear simplesmente na intuição. Ele tem que ter essas anotações, ele tem que ter. E eu tenho um caderno todo, o título do caderno é Antagônicos. Então, assim, são as ideias, o tempo cronológico, as nuances de cada personagem, a característica de cada personagem, né? Tudo isso a gente tem que fazer antes de começar a escrever, né? Definir característica física, característica psicológica, característica profissional do personagem, e unir tudo isso numa história não é uma coisa assim que simplesmente se baseia na intuição. Você tem que ter muita técnica, muita anotação, e a partir daí desenvolver um trabalho sério e profissional. E também não tem nenhum problema mudar alguma coisa ao longo da história, porque a gente sabe, mesmo assistindo filmes, assistindo novelas, assistindo seriados, a gente vê que tem personagens que ao longo da trama até mudam.
Porque a trama pede isso, né? Você começa com um personagem, às vezes, mais sisudo, mais sério, e, sei lá, no meio da trama acontece alguma coisa que ele relaxa, faz algumas brincadeiras, e não tem problema. A trama, quando você vai escrevendo, ela também altera o personagem, ela altera os locais. E aí você tem que voltar para as suas anotações e fazer mexer, né? Colocar por que aquele personagem era triste, ficou alegre, por que o personagem fazia uma coisa, agora não faz mais. Ou seja, as anotações têm que ser revisitadas mesmo ao longo da escrita. É verdade, eu primo muito para ver a semelhança, né? Eu gosto assim, de um livro muito realístico. Então, nesse sentido, você tem que ter tudo isso, né? A trama, ela não surge simplesmente do imaginário imediato. É uma coisa que vem sendo trabalhada ao longo do tempo, né? E esse livro é um livro que começa em meados da década de 70 e vai até o início do ano 2000. Então, exige que a gente tenha uma mudança, né? Porque ninguém passa praticamente 30 anos sendo a mesma pessoa. Então, para o livro dessa mudança, ela exige essa mudança do personagem ao longo da história, né? Ele vai amadurecendo e o leitor ele vai amadurecendo junto com o personagem. Né? O interessante é isso. Isso não é fazer. As mudanças, eu acho que até a véspera de eu entregar o livro para a editora eu estava fazendo. Né? Você vai lendo, vai surgindo ideia nova, você tem que mudar realmente, porque é o que assim, não muda quem é robô. O ser humano então, vai evoluindo e ele tem que mudar constantemente, né? Assim é com a gente e assim é também com os personagens do livro. Então não faz sentido você começar uma história com um personagem com determinado sentido e daqui a 20, com determinado pensamento, determinada filosofia de vida, e daqui a 30 anos ser exatamente igual. Ele pode até conservar a essência daquilo, mas ao longo da vida ele vai mudando, né? Assim como a gente muda, assim como o leitor muda, o personagem também vai mudando ao longo da vida. Então, o livro, ele é uma metamorfose o tempo todo, do início. O livro, quando ele foi escrito a primeira prova que eu fiz do livro, é totalmente diferente dessa. Né? A gente vai lendo, vai relendo, vai surgindo ideias, vai evoluindo, vai escutando a opinião de outras pessoas, vai vivenciando. Porque o autor, ele não é aquele cara que simplesmente estuda a literatura. A literatura, ela envolve tudo. Você escuta uma música, você aprende, você vê um filme, você aprende, você pega um táxi, vai conversando ali com o motorista de táxi, do Uber, e ele vai falando, você vai prestando atenção no modo que ele fala, nas expressões que ele usa, na forma com que ele pensa, na forma com que ele enxerga a vida, e aquilo ali é matéria-prima para você colocar em um livro, né? Então, o autor, ele está sempre antenado com tudo que passa ao redor, não necessariamente só com leitura. Leitura, sim, é o carro-chefe, é a base de tudo, você tem que ler muito, né? Um livro como Antagônicos, por exemplo, você tem que ler pelo menos 30 ou 40 outros livros para poder fazer um livro como esse, né? Não é uma coisa assim, simplesmente intuitiva, é uma coisa estudada, baseada em muita técnica, e eu acho que Antagônicos é um reflexo disso. Muito bom. Haroldo, fantástico. E, ó, guarda esse caderno de anotações, não joga fora, não. Guarda, porque é um material muito rico. E até você revisitar de vez em quando. Como eu disse para vocês, eu não li o Antagônicos ainda. Eu quero ler, eu acho que a trama, a história é muito interessante. Você fecha o livro, Haroldo, ou você, de repente, pode ser que tenha um Antagônicos 2 ou não? O livro é completo em si. Olha, é possível ter uma continuação. Mas, assim, ele foi feito para ser completo, né? A história eu dei por terminada. Eu não pretendo fazer uma segunda parte desse livro. Inclusive, eu estou trabalhando em outro, mas totalmente diferente. Mas, assim, seria possível. Mas, embora eu não tenha essa vontade, não. A vontade de terminar está fechadinho. Mas a gente vai ter um terceiro livro de Haroldo Veiga, né? Você já está pensando numa nova obra? Já comecei, inclusive, umas 3 histórias, não deram certo, aí eu paro, começo outra. Mas, assim, estou naquela fase de catalogação, de ideias, construindo personagens, a característica de cada personagem, o universo em que o livro vai acontecer. Não comecei ainda propriamente a história que eu quero, já comecei outra, mas não deu certo, parei na metade, parei no metade. Mas literatura é assim mesmo, como eu falei, né? Inspiração é só para a primeira palavra, todo o resto é trabalho duro. E eu estou nesse processo. E aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, que acompanham o Café Cultural, vejam os estilos de literatura. Nós já entrevistamos aqui, Haroldo, uma menina, tem 20 e poucos anos de idade. Ela lançou, só esse ano, ela já lançou, parece que 4 livros.
E é legal, quer dizer, ela tem produção, ela quer escrever, então ela vai escrevendo, ela escreve 2 livros ao mesmo tempo, escreve um, escreve outro e tal. E você não. Você terminou Antagônicos, está pensando num outro, não deu certo, está construindo a trama, construindo os personagens. Ou seja, nós estamos falando com o oposto daquela menina que eu entrevistei, e tá legal, ela é uma fantástica escritora, e os livros dela são mais curtos que o teu, obviamente, os livros dela tem na faixa, tem menos de 100 páginas, porque ela tem uma produção praticamente, parece um motor de escrita. E vejam a diferença. O estilo do Haroldo, como ele constrói a história. O próximo livro dele não vai sair esse ano. Sei lá se bobeando não sai nem o ano que vem. Nós vamos voltar a entrevistar o Haroldo. Eu faço questão de te entrevistar de novo, Haroldo, quando sair tua nova obra. Sei lá, provavelmente em 2026. Porque você vai construir essa história durante o ano. Você vai... não, esse personagem não. São estilos de escrita. E o que é importante é que você que nos escuta, olhe qual é a sua escrita. Veja como você vai construir. Escute as formas, escute o Haroldo. Quer falar? Depois, no final, nós vamos dar os contatos do Haroldo. Entenda como é a forma de escrita e descubra a sua. Porque não tem forma de escrita certa e não tem forma de escrita errada. O importante é escrever correto, escrever bem, ver se não tem erro gramatical, ver o tempo, ver o personagem e fazer isso no seu tempo, olhando ao seu entorno. E é muito gostoso, né, quando a gente consegue formar novos escritores. Exato, Sérgio. A gente está vivendo num período de cultura de massa, né? As pessoas se preocupam muito em produzir muito e esquecem um pouco da qualidade. Eu não sei se é o caso dessa moça, eu conheço, eu não quero assim... Não, e sem crítica, não tem crítica. O estilo dela acabou, ponto. Não tem certo nem errado. A gente observa muito isso, por exemplo, na música, no cinema, né? A gente teve aquela monte de filmes sendo lançados, a gente assiste sempre para ver um bom, né? A mesma coisa com a música. Hoje em dia prioriza-se a produção em massa, a cultura de massa, em detrimento da cultura mais refinada, mais elaborada. Eu acredito assim, eu sou um baluarte dessa trincheira de conservar a literatura da forma mais tradicional, da forma mais pura possível, sem entrar nesse ritmo de cultura de massa, porque eu acho que isso aí, de certa forma, torna a arte leva a arte para a prostituição, né? A arte, de certa forma, prostituída, porque o que importa é aquele nicho, aquelas pessoas que consomem sem necessariamente colocar uma visão crítica naquela obra e, de repente, estão consumindo muita coisa, mas muito pouca qualidade. Então, eu acredito assim, com a obra, seja ela musical, seja ela cinematográfica, ela tem que, em primeiro lugar, emocionar, apresentar qualidade, e para tudo isso não é simplesmente sentar dentro do computador e depois escrever qualquer coisa que vem na cabeça. É uma coisa que necessita amadurecimento, necessita muita pesquisa, não é uma coisa assim que a gente faz de uma forma simplesmente intuitiva. Como eu falei, né, o livro do Matagordo, você tem que ler 30 ou 40 outros livros para poder criar a sua história. Além disso, eu assisto muito filme, assisto muita série, até em música eu me inspiro muito em letras de música, Caetano Veloso, bom. Como Cazuza, né? São músicas que você vê que foram produzidas há 30 anos atrás, mas que ainda hoje são perfeitamente escutáveis, perfeitamente cabíveis para o nosso momento, né? Então, esse tipo de arte, esse tipo de cultura, é aquela cultura que vai de encontro à cultura de massa, né? Que é aquela cultura que é para muita gente, visando um lucro imediato, mas que daqui a alguns anos não tem mais expressividade nenhuma. Então, eu não quero isso para a minha arte, para a minha cultura, eu quero fazer um livro, mesmo que demore mais 2 ou 3 anos, certamente vai ser lá para 2026 mesmo, para o próximo livro, mas um livro assim, que cause estranheza, que cause reflexão no leitor, que cause um sentimento bom, um sentimento de que, poxa, eu li esse livro, mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha... Porque Antagônicos, ou você toma um partido ou você toma outro. Você não tem como ler... Legal. Bom. Antagônicos e ficar em cima do muro. Né? Você é obrigado a refletir sobre aquilo. Possa ser que você seja a favor do pensamento de Kainan, possa ser que você seja a favor do pensamento de Cristiano. E são duas pessoas de culturas diferentes, de classes sociais diferentes, de meios diferentes, e que, de repente, eles se unem, veem suas vidas em rota de colisão por conta de um amor, né? Que é outra coisa bastante legal também, de não abrir mão desse romantismo, desse amor, que muita gente não vê em obras contemporâneas.
É verdade. E você citou uma coisa que me lembrou, me fez assim voltar no tempo. Nós tínhamos uma relação com a obra produzida, independente de ser música, independente de ser filme, independente de ser livro. Por quê? Nós revisitávamos. Eu lembro, Haroldo, que eu tinha muitos discos, depois muitos CDs, depois alguns DVDs. E eu tinha fita VHS de filmes. E depois a gente passou para o DVD dos filmes. E eu tinha, e você assistia novamente. Você ouvia novamente. Ou seja, mas hoje em dia, e você falou isso de forma perfeita, sai uma música, daqui a uma semana, esse mesmo músico, esse mesmo artista solta outra, e solta outra, e solta outra. Não dá tempo de você se relacionar com aquela obra. Não dá tempo daquela obra fazer parte da tua vida, porque já tem outra, já tem outra, já tem outra. Filmes, quantas e quantas vezes eu assistia um filme 2, 3, 5 vezes, e cada vez que eu assistia, tinha um detalhe diferente. Falei, nossa, eu não tinha percebido isso da primeira vez. Olha só, eu não vi que ele foi para aquele lado. Não sei lá. Hoje em dia, você assiste um filme uma vez e acabou. Você escuta aquela música uma, duas, 3 vezes. Você não chega a escutar 10 vezes a mesma música, já tem outra, já tem outra, já tem outra. Eu acho que a obra física, o disco, o CD, depois o DVD, permitia uma relação maior com a obra. Por isso que eu gosto do livro físico. Sem você ter nas mãos, você fica assim, legal, vai, outra, mas não faz parte da tua vida. Pois é, o disco especificamente tem um encarte, né, que a gente lia as letras da música, ficava ali olhando. Maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, eu acho que o mundo está caminhando para isso, né, para essa modernidade. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, o autor nacional antigamente competia com outros autores nacionais. Hoje em dia, o autor nacional compete com as traduções, compete com toda a indústria cinematográfica, compete com as redes sociais, compete com uma série de coisas. Mas, em compensação, Sérgio, nunca foi lançada tanta obra via internet agora, né? O e-book, por exemplo, superou a venda em livrarias de livros físicos. Então, assim, é uma tendência mercadológica que a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, né? Eu acho que você pode ter um e-book, inclusive tem um estudo que mostra que eu acho que 60% das pessoas que leem o e-book compram o livro físico, né? Quando gostam. Que legal. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se adaptar. Eu, por exemplo, eu tenho muito a agradecer à internet, porque apesar de toda a concorrência, é ela que me dá visibilidade, é ela que me permite criar um certo status como escritor, né? Mostrar uma certa postura de escritor. Então, tudo isso não seria possível através da mídia tradicional, né? Porque a mídia tradicional, além de ser muito cara, é muito concorrida, e muitas vezes o autor está ali já com o dinheiro contado, já com aquele orçamento reduzido, e não permite esse tipo de marketing através da mídia tradicional. E aí a internet vem a calhar, né? A internet é como tudo na vida, eu considero. Tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Na verdade, e isso que a gente comentou aqui, pessoal, não tem crítica. Não é errado, não é certo, não é uma coisa que a gente vai... não, que nem o Haroldo falou, nós temos que nos adaptar. O mundo está desse jeito, a vida está desse jeito, e não está errada. O que a gente quer é que olhem como era a relação com a cultura, a relação com a arte, a relação com os autores, com os artistas, a relação com a obra desses artistas. Música, livros, pintura, teatro, seja qual for a forma, invistam sempre na relação. Não façam simplesmente por ver, por assistir, por ouvir. Porque tá tendo uma obra legal lá, vou ver. Tá tendo um teatro lá, eu vou lá. Não. Se relacionem. Façam isso fazer parte da sua vida e sejam pessoas melhores a partir daí. Você vai gostar de tudo que você vai ouvir? Não. Você vai gostar de tudo que você vai ler? Não. Você vai gostar de tudo que você vai ver? Não. Mas tenha certeza, tem coisa boa sendo produzida, tem coisa boa que vai ter que fazer parte da tua vida. E é buscar, é ir atrás, né, Haroldo? Eu acho que a literatura, Sérgio, ela nunca vai morrer. Né? A literatura, ela veio aí muito, muito antes de Cristo, sobreviveu à guerra, sobreviveu a fogueiras santas, sobreviveu à ditadura. E, assim, é uma coisa que inquieta muito, né? Por isso ela é tão perigosa, é tão subversiva, mas que, até hoje, nenhum produto entrega tanto conteúdo quanto o livro.
né? Isso. Você pode... Então, é uma coisa assim, que independente da forma que você, da plataforma que você leia, seja ela um e-book, seja ela um audiolivro, seja ela um livro físico, o que importa é aquele conteúdo que entra na sua cabeça, né? Eu acho que, nesse sentido, a literatura, ela é imorredora, ela nunca vai morrer, porque, é como eu disse, ela historicamente, ela suscita aquela inquietação na pessoa. E isso aí, poxa, eu acho que quem busca arte, quem busca cultura, quem busca informação, nunca vai abdicar disso. Ah, que maravilha. Haroldo, me diga uma coisa. Aonde que as pessoas podem encontrar o Antagônicos? Olha, Antagônicos, ele está sendo comercializado pela internet, basicamente, né? Então, você pode encontrar ele em várias marketplaces, são elas Shopee, Carrefour, Casas Bahia, na Amazon, na Estante Virtual, no Mercado Livre, no Submarino, nas lojas americanas, Shoptime, Magazine Luiza, Extra. Então, qualquer marketplace você pode entrar, digitar lá Antagônicos, ou Haroldo Veiga, ou os dois, e vai aparecer lá para você a obra, com resumo, com as sinopse e tudo. Aí é só comprar. Ah, que maravilha. E quem quiser conversar com o Haroldo Veiga, quem quiser entender como que são os seus rascunhos, como que são suas anotações, como são os seus pensamentos, aonde que o povo te encontra nesse mundão sem porteira? Então, em primeiro lugar, quero dizer com a satisfação, eu gosto muito desse feedback, eu gosto muito desse contato com o leitor, né? Eu muito por isso. E você pode me encontrar nas redes sociais, Haroldo Veiga, _ oficial no Instagram, haroldoveiga.oficial no TikTok, Haroldo Veiga no Facebook. Enfim, entre lá, pode me contactar, eu sou super acessível, eu gosto muito desse feedback com o leitor. E, se puder, me siga também. Ah, com certeza. Pessoal, Haroldo, eu quero te agradecer demais, te parabenizar pela obra. Você vai demorar para voltar aqui? Vai ser só 2026? Não tem importância. Em 2026 a gente marca para você vir tomar um novo café com a gente. Parabéns, parabéns. Eu acho que é muito legal o teu pensamento, tua forma, e a gente precisa de autores, de artistas, de pessoas como você. Muito, muito obrigado, viu, Haroldo? E a você, todo mundo que assistiu o Café Cultural, quero também agradecer mais a oportunidade. Valeu, Haroldo, muito obrigado.